Boa tarde! Estamos começando o programa Bate-Papo Legal, que tem apoio do Viva Mais Saudável. E a entrevista de hoje é pelos espaços jurídicos com a advogada doutora Marjara Garcês, de Santa Catarina, que vai estar conversando com a gente sobre o tema uso capião. Para você que quer mandar a sua pergunta sobre o tema, pode mandar a sua pergunta que a gente faz no decorrer da live. Lembrando que a entrevista tem transmissão pelo canal TP Fest. Uma boa tarde a todos vocês. A entrevista pelos espaços jurídicos com a advogada doutora Marjara Garcês, de Santa Catarina, com o tema uso capião. Então você pode estar enviando a sua dúvida, a sua pergunta, que a gente faz no decorrer da entrevista para a doutora Marjara Garcês. Uma boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos no programa Bate-Papo Legal, hoje pelos espaços jurídicos, com a advogada doutora Marjara Garcês, com o tema uso capião. Então, para quem tem dúvida, quer mandar a sua pergunta, pode mandar a sua pergunta que a gente faz no decorrer da entrevista. Estamos aguardando a doutora Marjara Garcês entrar para a gente dar início à entrevista. Então, para quem está acompanhando, tem dúvida como fazer para entrar com o uso capião, pode mandar a sua pergunta que a gente faz no decorrer da entrevista. Estamos aguardando aqui. Vou aguardar a doutora mandar um oi aqui para mim poder chamá-la. Estamos com transmissão ao vivo pelo canal TP Fest. Você pode também estar enviando a sua pergunta pelos espaços jurídicos via Instagram, pelo site do espaçosjurídicos.com.br, tpfest.com.br. Para a doutora Marjara Garcês. Uma boa tarde a todos vocês. Olá, Olá, doutora, seja bem-vinda. boa tarde, tudo bem? Tudo. E o tema de hoje é uso capião. Antes de a gente começar a entrevista, eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas lhe conhecer. O meu nome é doutora Marjara Garcês Maciel, eu sou advogada, tenho um escritório em Chapecó, Santa Catarina, também tenho uma empresa de regularizações de áreas, né, de imóveis, que concentra todo o trabalho técnico aí, jurídico do processo, né? E eu atendo Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, né? E advogo há 14 anos já. Eu já começo a perguntar quais são os tipos de uso capião que nós temos existente no Brasil. No Brasil são 5 modalidades de uso capião, né? Na verdade, é o extraordinário, o ordinário, o especial urbano, o especial rural e ainda o uso capião familiar. Os institutos mais usados, mais falados, são os dois primeiros, né? O extraordinário e o ordinário. Mas nós temos essas 5 modalidades. Cada uma delas tem os seus requisitos legais, né? Tem as coisas que têm que ser preenchidas para você ter direito a este uso capião, né? E também tem os rol de documentos específicos aí de cada caso. E quem tem direito a dar entrada na uso capião para regularizar o imóvel? É importante ter em mente assim que o uso capião não é o principal meio para regularizar um imóvel, né? Ele é um instituto que deve ser usado a partir do momento que os outros mecanismos para registrar aquela propriedade não são possíveis. Ou seja, eu não consigo lavrar uma escritura pública de compra e venda e registrar, seja porque a área é menor que o módulo permitido, seja porque eu tenho um parcelamento irregular de solo em cima, ou porque o vendedor faleceu, eu não sei do que ele está, seria muito complexo entrar com uma via judicial, né? Ou ele não consegue assinar a escritura. Ou eu não consigo uma adjudicação compulsória, não tenho mais o comprovante de pagamento, a área não é individualizada. Ou seja, o uso capião é a exceção quando eu não consigo, pelas vias legais normais, fazer a escrituração. Uma vez eu tendo este requisito preenchido, no sentido de não conseguir fazer a escrituração de outra maneira, o uso capião, então, vai ser a única via disponível para o cliente poder ter a sua matrícula. Né? Então, toda pessoa que tem a posse mansa, pacífica, sem interrupção de tempo, com justo título, boa fé, né?
que preenche aí todos os requisitos de um imóvel ou de um bem móvel, né? Ela tem o direito de pedir usucapião. Claro que cada caso tem que ser analisado de maneira individual, né? Às vezes a pessoa acha que tem, mas não tem. Como, por exemplo, eu moro numa casa, mas essa casa foi emprestada para mim. Eu tenho direito de uso capião? Não, porque você mora num comodato, numa área emprestada, né? O comodato não gera direito de uso capir, né? Eu moro numa casa da Caixa, eu posso pedir uso capião? Não, não é possível pedir uso capião de imóveis públicos ou de concessionários de serviços públicos, né? Enfim, a Caixa é uma autarquia pública, né? Então, já não cabe também. Então, cada caso tem que ser analisado de sua maneira individual. Mas, basicamente, quem tem a posse mansa e pacífica e ininterrupta por um determinado tempo daquele bem. Como ânimo de E, dono, age como se dono fosse. e quais são essas documentações necessárias, doutora, para dar entrada na usucapião? Olha, no extraordinário vão ser menos documentos, porque no extraordinário é aquela posse de mais de 15 anos, né? Reduzidas a 10, caso a pessoa já more no imóvel, tenha ali a sua produção, às vezes quando é área rural, né? Com sua família. Então, extraordinários são menos documentos. O extraordinário você só tem que provar o tempo de posse, que você ficou ali naquela área durante esse tempo como se dono fosse, né? Então, esse tempo de posse. O justo título e a boa-fé não são exigidos, né? Já nos demais modalidades de uso capião, no ordinário e no especial urbano e rural, você precisa ter um justo título, né? Especialmente o ordinário. Você tem que ter um justo título, que seria um contrato de compra e venda, comprovantes de pagamento, algo que prove que você é dono daquilo, né? E demonstrar a sua boa-fé além do lapso de tempo, né? E aí, no urbano e no rural, vão ser documentos um pouco mais específicos. No rural, nós temos o ITR da área, que tem que ser trazido, o CAR da área, né? E no urbano, a gente vai ter IPTU, relatórios de prefeitura, que vão fazer provas aí da posse, né? E já no familiar, que é aquele onde o marido abandona o lar, ele deixa o imóvel só para a esposa, né? Ou vice-versa. Aí você precisa, então, de fato, comprovar que houve esse abandono do lar, né? Então vai ter que juntar documentos, testemunhas referentes a isso, além de todos os outros requisitos. E, doutora, existe um período de prazo mínimo para poder dar entrada na usucapião? E quanto tempo demora essa ação? Sim, existe sim. No extraordinário é 15 anos, reduzidos a 10, em caso de moradia ou produção da família em cima da área, né? O ordinário é 10 anos, reduzidos a 5 também, em caso de a família residir no local, ter alguma atividade ali, né? O especial urbano são 5 anos, tá? Mas o imóvel não pode passar de 250 metros quadrados, a área que você pretende usucapir, então esse é um outro requisito. O especial rural, o módulo mínimo é 50 hectares, então mais que isso você não consegue fazer pelo especial rural. Também é 5 anos. E o familiar é 2 anos. Você tem que provar 2 anos de abandono daquele imóvel pelo outro cônjuge, né? E aí, qual foi a outra pergunta tua? Desculpa. Quanto Quanto tempo demora tempo o processo, demora né? isso? Vai variar, tá? A gente sempre dá para o cliente as duas vias. A primeira via delas é a via extrajudicial, né? Um pouco mais cara, sim, com certeza, porém muito mais rápida. Por que mais cara? Tem todas as taxas cartorárias aí a serem pagas, né? E eu sempre falo que o cartório é sem choro. Então tem que puxar à vista aquele valor, né? Então, quando o cliente não tem muitas condições financeiras e ele se enquadra numa justiça gratuita, a gente sempre recomenda que ele entre na via judicial, porque ele não precisa entrar obrigatoriamente no extrajudicial, é uma escolha, né? A gente sempre fala, já que você tem direito, você não tem condições econômicas de pagar por este processo, você tem direito a este benefício de justiça gratuita, entre na via judicial, é sempre mais vantajoso, mais demorado. É um processo de uma média de 2 anos, enquanto no extrajudicial se resolve em 3, 4 meses, né? Porém, para a pessoa que não tem renda, que não consegue custear este processo, é a via que a gente usa, é a via judicial. Então, vai demorar um pouquinho mais, porém, ela vai conseguir ter o título de propriedade dela. E existe alguma diferença para uso capião urbana e da rural, doutora? Existe sim. A urbana, o imóvel, como eu disse antes, ele precisa estar na zona urbana, com fins urbanos, né? E ele não pode ter mais de 250 metros quadrados e a pessoa não pode ser dona de outro patrimônio. Ou seja, já tenho uma casa no meu nome, eu vou querer fazer um uso capião num terreno de 190 metros pelo especial urbano. Não pode.
tá? Não vai conseguir. Porque a pessoa não pode ter imóveis no nome e tem que ter a área, tem que ter 250 metros, né? Evidentemente. E também tem que se comprovar todos aqueles requisitos, então, ali do uso capião, que é a posse, né? A mansa e pacífica, com intenção de dono. Já na rural nós vamos ter aí a questão do módulo, que é 50 hectares, né? Então, se a área for maior que isso e eu também tiver outro imóvel no nome, ambas as modalidades exigem que a pessoa requerente não tenha mais imóveis no nome, né? Então, são os requisitos aí deles, né? O rural vai ter que ter, a minha terra vai ter que ser menos de 50 hectares, né? Eu vou ter que não ter outro patrimônio no nome e vou ter que estar ali exercendo atividades, né? De fato, exercendo a posse sobre aquela área, né? Ou fazendo alguma atividade que gere renda, ou morando com a minha família, né? Enfim. E em todas as ações do uso capião, é necessário realizar algum tipo de perícia? Na verdade, o que a gente sempre faz de antemão é a avaliação da área, tá? O valor de preço de mercado da área. Ah, mas por que isso é importante, né? Porque através dela é que vão ser calculadas todas as custas judiciais ou extrajudiciais, vai depender da modalidade que o cliente escolher, né? Então, a gente sempre faz a avaliação de mercado da área. Antigamente era a receita que fornecia este valor venal, este valor do imóvel, né? Hoje eles não fazem mais isso. Hoje tem um sistema que o cartório faz esta conferência interna, né? Mas para a gente ter embasamento de encaminhar pelo valor real de mercado, a gente sempre faz avaliação com o corretor de imóveis, até para poder impugnar depois, porque esse sistema que é jogado essas informações do imóvel, ele é um pouquinho falho. Então ele vai avaliar a área com valor de mercado que às vezes não corresponde com a realidade. Essa área vale muito menos ou muito mais, né? Então a gente sempre faz avaliação com o corretor de imóveis e um mapa topográfico, né? Normalmente, quando a área não tem a sua matrícula individualizada, ela não é uma área única de uma única matrícula, e sim a partezinha de um todo, né? Por exemplo, uma área de 30 mil metros, onde eu tenho 1.000 metros, que eu vou pedir uso capião. Não é uma área individualizada. Então, a gente precisa fazer o levantamento topográfico, né? Desta área, fazer o mapa, fazer o memorial descritivo. Por quê? Através deste trabalho que vai nascer a matrícula. A matrícula vai nascer deste memorial descritivo. O cartório vai tirar esta área de 1.000 metros do todo e abrir uma nova matrícula. E aí, com base nas confrontações, nas inscrições deste mapa. Quando a pessoa não tem condições de pagar, de fazer isso, isso não é apresentado na inicial. A gente requer que o juiz nomeie alguém para que faça esse trabalho, então, de medição às custas do Estado. Então, aí quem paga é o Estado, no caso da pessoa não ter condições financeiras. Por isso que eu digo, não ter dinheiro não é motivo para não requerer os seus direitos, né? Hoje em dia a justiça ampara aí a pessoa que não tem poder econômico para estar demandando, né? Garantindo aí o acesso à justiça a todos, né? E em casos de óbitos de proprietário anteriores, é possível solicitar a uso capião por maneira extrajudicial? É possível, porém é mais trabalhoso, tá? No sentido de que você vai ter que trazer todos os herdeiros, tá? Então, o João morreu. Eu vou ter que descobrir quem são os herdeiros do João, né? Não tem como eu fazer isso sem demandar eles, porque a ação é contra eles. E aí, geralmente, a gente tem grandes litígios em cima dessas áreas, que são brigas, os herdeiros não concordam, mas eles não sabiam que o pai vendeu, que a mãe vendeu, né? Então, quando não há a concordância total desses herdeiros, o cartório não resolve essas brigas. Tem que entrar na via judicial mesmo, porque o cartório não faz esse trabalho de mediação aí que a gente fala, né? Até tenta até um certo ponto, mas dali para frente vai jogar para a via judicial. Então, quando a gente consegue localizar todos os herdeiros, né, e aí entrar num acordo com eles, a gente faz no extra porque é mais rápido e o cliente, se tem condições, então faz no extra. Senão é tudo no judicial. Mas então, neste caso, do proprietário ou do vendedor falecido, vai demandar os herdeiros. Ok. E o que impede de fazer a uso capião, doutora? Eu acredito que você não tenha preenchido algum dos requisitos da lei, né? Ah, não tenho a posse mansa e pacífica, eu invadi a área, tô lá, né? A pessoa já entrou com reintegração de posse contra mim, já fez BO, eu ainda estou ocupando essa área indevidamente, né? Isso não gera direito de usucapir. Ou ainda não tenho para prazo temporal determinado, ainda não tenho 10 anos, não tenho 5 anos, né? Então, tudo isso impede o pedido do usucapião. Por isso que os casos têm que ser analisados de maneira individual, né? E é possível fazer a uso capião de um bem móvel?
Essa pergunta é bem interessante. Muita gente, a gente fala muito do usucapião de bem imóvel, né? E aí as pessoas pensam que às vezes é só possível do bem imóvel. Não, é possível do bem móvel também. Ah, mas eu posso então usucapir um carro? Claro que sim. Só que aqui os requisitos são um pouquinho diferentes. Nessa modalidade do usucapião, nós temos duas modalidades, o ordinário e o extraordinário apenas. Nós não vamos ter aquelas outras especiais nem a familiar, né? Então, são apenas duas modalidades e os prazos também são diferentes. O extraordinário, então, a gente vai ter 5 anos, né, de posse mansa e pacífica. Também não vai precisar comprovar boa-fé nem justo título. Então, ficou lá com aquele carro 5 anos, tem direito de usucapir aquele carro. E a gente fala carro, mas pode ser uma moto, pode ser um jet ski, qualquer outro bem, né? Bem móvel, né? Então, em relação já ao ordinário, é 2 anos, no caso do bem móvel. Então, fiquei 2 anos ali e comprovei o justo título, a minha posse mansa e pacífica e a minha boa-fé, que daí neste caso tem que ser comprovado, já pode usucapir aquele bem. Isso ocorre muito quando o vendedor está em local incerto e não sabido, ou quando alguns documentos foram extraviados, ou quando, né? Então, ainda a pessoa preenchendo os requisitos acaba entrando com o usucapião pedindo do bem imóvel também, que é possível sim. E, doutora, qual é a importância de sempre estar buscando assessoria jurídica, principalmente especializada no direito imobiliário, para avaliar a melhor maneira de regularizar o seu imóvel de uma maneira geral? Eu sempre falo que você até pode tentar ir sozinho, mas acompanhado você vai melhor, e principalmente se você tiver uma assistência jurídica especializada, né? A gente vê que os cartórios hoje eles têm muitas exigências, a gente sempre fala que é um processo para montar e um processo dentro do cartório, né? A mesma coisa no judicial, né? A ação do usucapião não pode ser proposta sem um procurador, então se você for para a via judicial, você vai precisar de um advogado, você não consegue entrar com ela numa ação, numa vara de juizado, por exemplo. Ela é uma ação de vara de fazenda pública, né? Então precisa de um advogado constituído. Agora, no extrajudicial, é mais importante ainda esta assessoria. No judicial, você não consegue ir para o judicial sem um advogado. Agora, no extra é muito mais importante, porque você vai encontrar diversos pedidos do cartório. É muito comum a gente mandar o processo todo montadinho, todo de acordo com os requisitos de lei, com todos os documentos exigidos, e voltar notas de exigência. Então, a gente chega muito no nosso escritório pessoas que tentaram fazer as coisas sozinhas, e aí esbarraram em uma nota de exigência e não sabem o que fazer. Né? E aí a gente percebe que foi entrado ou errado, ou com alguma documentação faltante, né? E mesmo quando entra com tudo, às vezes sempre volta alguma coisa. Então, assim, é importante ter uma assessoria jurídica especializada para que você não fique batendo cabeça, né? É o barato que sai caro. Você vai achar que às vezes está economizando, mas você está perdendo tempo de regularizar o seu patrimônio. E às vezes não é uma maneira pelo uso capião, existem outras maneiras, e Exatamente. a Às vezes assessoria nem o jurídica caso do está uso ali para capião, auxiliar, né? né? Isso, às vezes Com poderia ser muito certeza. mais simples, poderia ser feito uma escritura pública de compra e venda, uma adjudicação compulsória, né? Enfim, outros meios e a pessoa não sabe, vai lá, acha que só usa o capião e encaminha e o cartório indefere, e fala, não, faça o registro de maneira formal, né? Então a pessoa não entende, mas como eu perdi meu tempo, porque é meses juntando às vezes documentações e tudo, né? Quando você não tem essa assessoria que faz para você, a gente geralmente suga muita coisa, né? Quando é contratado. Então o cliente vai providenciar a documentação básica mesmo, que é a dele, dos cônjuges, testemunhas, né? Os documentos de posse, provas de compra e venda, esses documentos básicos, fotos, e o restante todo, certidões negativas, matrículas, tudo é a gente que faz. Então, assim, o cliente perde muito tempo fazendo sozinho, porque não sabe como fazer, né? Com certeza, doutora. E a gente vai para o quadro Perguntas e Respostas dos Internautas. Eu vou começar aqui pela live. A Laís mandou uma pergunta, mandou oi. Tenho uma dúvida. E para quem tem muitos irmãos, pode anular o uso campeão? Ele pode anular? Eu não entendi muito bem essa pergunta dela em relação aos irmãos, né? Mas o usucapião é um direito da pessoa que exerce a posse, tá? Então, se você, Laís, tiver direito ao usucapião, se enquadrar em um dos requisitos, você vai fazer o pedido, o imóvel vai ser seu, a matrícula vai sair no seu nome, né? E não tem nada a ver com o irmão, tá? Então, os irmãos não podem anular isso. Talvez você esteja falando de um patrimônio que é do pai e da mãe, né?
se pode se fazer usucapião pelos irmãos. Como que acontece isso? Muito filho, às vezes, reside com o pai e com a mãe e acha que tem direito exclusivo ao patrimônio, né? Ah, porque eu cuidei do pai, eu cuidei da mãe, né? Moralmente, talvez até possa ser, mas a questão legal, não existe diferenciação entre os filhos, tá? Então, assim, não é por esse quesito que teria mais direito que os outros, né? O que acontece? Às vezes, alguns filhos pensam que o irmão vai entrar pedindo usucapião porque ele fica morando lá no imóvel cuidando dos pais, né? E isso não ocorre, porque enquanto o irmão tá lá morando e cuidando dos pais, ele vive sobre a posse dos pais. Ele não exerce a posse do imóvel, ele vive sobre a posse de outra pessoa, que é do pai ou da mãe. O pai morreu, ficou só a mãe. Ele vive sobre a posse da mãe, então ele não tem direito de pedir usucapião. Ah, mas faleceu o pai e a mãe, ficou só ele lá no imóvel. Aí sim, transcorrido o lapso de tempo exigido, 5 ou 10 anos, os irmãos nunca tendo se oposto a isso, nunca tendo entrado com partilha, é ele que mora lá, ele que paga IPTU, ele que paga ITR, ele que planta. Sim, aí ele pode pedir usucapião do imóvel dos pais contra os irmãos, tá? Mas então é neste caso, depois que os dois pais já faleceram e ele passa a residir exclusivamente em cima do imóvel e a exercer a posse sem contestação dos demais herdeiros, tá? E aí, nem sem pagar aluguel, sem pagar nenhuma contribuição, sem nada. Aí ele passa a ter o direito de usucapiar contra os irmãos. Aí sim. Aí ele tem que aguardar os 5 anos Aí mínimos, ele tem que doutora, nesse guardar os caso? requisitos de tempo. Se é um imóvel onde ele mora e tudo, você vai entrar no ordinário, 5 anos, né? E se é um imóvel que ele passa o final de semana, uma chácara de lazer, que só ele cuida, né? Então teria que aguardar aí, então, um prazo de 10 anos, né? E aí, assim sucessivamente, vai depender da modalidade do usucapião, né? Claro que também pode haver a modalidade especial urbana, que é aquela de 250 metros, ou especial rural, né? Mas precisa não ter outro imóvel no nome, residir no imóvel, né? E tudo. Tá? Daí, E eu eu acho tenho que foi isso que pergunta. ela quis perguntar. Se o irmão talvez pode pedir usucapião de um bem, né? Muita pergunta chega assim pra gente, porque tem muito caso de irmão que mora no imóvel, né? Com os pais, né? Com certeza. E a Se gente não tem a for isso, pergunta Laís, da tu corrige a gente Valquíria. aqui, tá? Tá certo. Aí é só também procurar a doutora que ela auxilia também. E Sim, a com Valquíria certeza. de Santa Catarina, ela mandou aqui qual o valor de uma ação de uso capião aproximadamente, doutora? Vai depender do mecanismo usado, né? No extrajudicial, como eu disse, ele é mais caro, porque quem tem que apresentar a ata de posse, hoje em Santa Catarina, a ata de posse custa R$ 1.300, R$ 1.400, é um valor tabelado, né? Aí nós temos o mapa do usucapião, que vai depender dos custos do topógrafo também, né? Vai depender do tamanho da área, localização da área, não é um valor tabelado, é o topógrafo que faz essa avaliação, tá? Vai ter os custos de protocolo no cartório, né? Que são calculados com base no valor do imóvel, então também não dá para dizer quanto vai ser, porque depende do valor do patrimônio que está sendo usucapido, né? E tem os honorários, tá? Os honorários nesses casos varia de 5 a 15%, 20% do valor do imóvel. Vai depender como, pelo menos é assim que a gente pratica no nosso escritório. Cada advogado pratica de uma forma, né? Vai depender do imóvel que se trata, da situação econômica do cliente, a gente leva isso em consideração também, né? Se é o único patrimônio, se é o bem da vida do cliente, com certeza o valor vai ser muito. Os advogados cobram seus honorários, né? Mas geralmente é porcentagem. O advogado imobiliário cobra porcentagem sobre o valor do imóvel que está sendo usucapido, né? Porque tem todo o valor agregado patrimonial aí, né? Então, eu, na advocacia imobiliária, assim, pelo que eu vejo, tanto nos meus colegas, né, no modo geral, é porcentagem sobre o valor do imóvel. Ah, imóvel de 100 mil, 5%, 10%. Vai depender do imóvel realmente, né? E do cliente, do caso em específico. Cada advogado daí analisa individualmente isso. Mas, assim, as custas envolvem basicamente isso: taxas de cartório, impostos, ata de posse, levantamento topográfico, avaliação da área, que você vai ter que pagar um corretor de imóveis para fazer, né? Mas, assim, não é nada totalmente inacessível, né? Eu acredito que uma média aí de custas de cartório, etc., é difícil dizer por causa do valor do imóvel, né? Vai depender do valor do imóvel. Um imóvel de 1 milhão é uma coisa, um imóvel de 100 mil é outra, né? Mas basicamente são esses os gastos que tem aí numa ação de usucapião. Claro que desde que a pessoa não tenha direito à justiça gratuita e não vá para a via judicial, né? Que aí, nesse caso, como eu disse, quem vai fazer a topografia e tudo, quem vai determinar isso é um juiz, né? O juiz vai fazer tudo às custas do Estado.
Certo. E a gente tem a pergunta também do Valdir, que é de Florianópolis. Ele pergunta quando a uso capião é a melhor opção. Quando os outros mecanismos não são possíveis de aplicar na área, como eu disse, ou quando tem um parcelamento irregular de solo em cima da área, hoje os cartórios não registram mais escrituras públicas de compra e venda onde tem parcelamento irregular de solo, né? Quando eu não consigo mais lavrar a escritura pública de compra e venda, seja porque o vendedor morreu, porque ele tem 20 herdeiros, é totalmente inviável eu cientificar todos para que venham assinar, né? Quando eu não consigo mais fazer adjudicação compulsória, meu imóvel não é individualizado, não tem uma matrícula própria, eu não tenho mais a prova do pagamento, né? O meu contrato não é feito de forma irrevogável e retratável, né? Tem alguns requisitos aí para que seja possível a adjudicação compulsória. Então, quando o meu caso não se enquadra nos mecanismos padrões que seria para se ter uma escritura, então só sobra a via judicial ou extrajudicial do uso capião. Ok. E a gente tem a pergunta da Luciana, que é do Rio de Janeiro. A Luciana está perguntando o que a uso campeão cancela algum tipo de dívida anteriores do imóvel ou Sim, não? o uso capião ele faz nascer uma matrícula limpa. Sim, a matrícula nasce sem restrições. Então, vai nascer uma matrícula nova sem restrições. Mas, claro, cada caso tem que ser analisado, porque às vezes existe alguma questão de penhora de banco, né? Ou alguma alienação fiduciária, ou às vezes o imóvel é da Caixa, como eu disse, aí não cabe uso capião. Esses quesitos, essas coisas têm que ser analisadas individualmente, tá? Mas, em regra, assim, de modo geral, a matrícula do uso capião faz ela nascer limpa, né? Livre de ônus. No caso de IPTU, não é cancelado, ou cancela também, doutora? O IPTU é a dívida própria do imóvel, né? Normalmente ela não está na matrícula, tá? Só se já existe uma ação de execução onde o município veio trazer uma verbação dentro dessa matrícula da existência dessa dívida, né? Aí, no caso deste imóvel ser o total da dívida, por exemplo, é um apartamento que eu vou usar o CAPI e a dívida do apartamento, né? Ele acompanha o bem, mas ele não vai estar na matrícula. Muito dificilmente o município leva isso a registro em matrícula, né? Geralmente é uma ação de execução fiscal, né? Feita de maneira separada, que não está registrada em matrícula, tá? Os municípios não têm por praxe reverbar isso em matrícula. Então, não seria empecilho na matrícula. Mas a ação, sim, vai perseguir o bem, porque o IPTU é uma dívida da existência do imóvel. Só o fato do imóvel existir, ele sendo regular ou irregular, ela pode ser cobrada pelo município. Ela é uma dívida municipal oriunda da existência daquele imóvel, daquele terreno. E a gente tem a pergunta do Marcelo, de Minas Gerais. O Marcelo pergunta, boa tarde, doutor, é possível fazer a uso capião sem ter o registro do imóvel em cartório? Nesse caso, nós estamos falando de um imóvel que não tem matrícula, né? É um imóvel sem matrícula. Acontece muito, tá? Às vezes a pessoa tem lá uma sobra de área que ela comprou há muitos anos, mora lá, tem a casa dela, inclusive tem uns 3 casos assim. E aí, mas não existe uma matrícula. Essa matrícula não tem origem, não existe a gente não identifica de onde vem, né? Olha todos os confrontantes, está tudo demarcado, todo mundo com cerca, aquela área não tem matrícula, não tem registro. É possível fazer ainda assim uso capião, tá? Porque aí o uso capião vai fazer nascer a matrícula daquela área. Então, é possível uso capião de área que não tem matrícula? Sim, é possível. Ok. E a Juliana, de São Paulo, ela está perguntando, boa tarde, doutora, eu moro em um imóvel há mais de 40 anos, como eu posso estar regularizando as documentação? Só possuo contrato de compra e venda de gaveta e os proprietários já faleceram e não possui herdeiro. Neste caso, cabe ao uso capião? Sim, cabe sim, com certeza. Ainda na modalidade extraordinária, né? Que é aquela ali de 10 anos, 15 reduzidos a 10 em caso de moradia, né? Onde não tem que se provar nem justo título, nem boa-fé. Ou seja, nem precisaria do contrato de compra e venda. Só tem que se provar o tempo de posse, que durante 15 anos está lá. Como que eu faço isso? Com fotos, com contas emitidas no seu nome, o pagamento de IPTU, pagamento de ITR, se a área é rural, né? Muita gente acha assim que, eu paguei IPTU, eu sou dono. Não, tem que ter um conjunto de provas, né? O IPTU é só mais uma delas, né? Ou ITR. Testemunhas, declaração de testemunhas, né? Tudo isso comprova o seu tempo de posse. E o melhor mecanismo neste caso é entrar na via judicial, inclusive esclarecendo então para o juiz que não há réus nessa ação,
porque os vendedores são falecidos e não deixaram herdeiros, né? Aí nós temos que ver se de fato não deixaram, né? Porque a gente às vezes pensa que herdeiro é só filho, né? E herdeiro não é só filho. Então, se não tem os filhos, os herdeiros são os irmãos. O pai e a mãe, que provavelmente eles não têm mais, né? Então, não tem pai e mãe, não tem filho, são os irmãos. Não tem irmão, os irmãos faleceram, os irmãos faleceram, são os sobrinhos. Então, a gente tem que ver se de fato a gente está falando de vendedores que não possuem herdeiros alguns, né? Se possuírem, aí vai então intimar os herdeiros, que eles que são os réus da estação de uso capião. Ok. E a gente tem a pergunta do Lucas, que é do Paraná. O Lucas está falando que ele comprou uma fazenda parcelada em 7 vezes. Antes de ele acabar de terminar as parcelas, o proprietário veio a falecer. Já está morando no local desde quando ele comprou, mas o filho não quer passar a escritura e ele queria saber se ele pode entrar com o uso capião para regularizar, porque já faz 4 anos que isso aconteceu ou se existe uma outra maneira que ele pode estar solicitando. A primeira coisa, na verdade, é saber se ele já quitou o preço, né? Se o preço já foi quitado do imóvel, que ele não menciona, né? Se ele já terminou de pagar essas parcelas, né? A escritura, ela só Ele é diz só passada. que faz 4 anos já, e ele parcelou em É, 7 parcelas. em 7 parcelas. Talvez ele já tenha terminado. Se ele já terminou de pagar, né, e o imóvel está no nome registrado do vendedor e é um imóvel de uma matrícula única, ele pode entrar com uma ação de obrigação de fazer, né, obrigando os herdeiros a transferir, a fazer a escritura, a lavrar a escritura, né, que no contrato deve ter esta obrigação de transferência, né. Então, ele pode entrar com uma ação de obrigação de fazer, muito mais simples que um uso capião, até porque ele nem preenche o requisito de tempo aí, né? Então, muito mais simples é obrigar os herdeiros a cumprir o contrato, neste caso, tá? É o melhor mecanismo aí, ele entrar com uma ação de obrigação de fazer, obrigando o herdeiro a falar, claro que a passar, claro que ele vai ter que provar que quitou o preço, né? E que cumpriu todas as cláusulas do contrato. Agora, se ele ainda não quitou o preço, aí, de fato, que às vezes eles pagam por ano essas 7 prestações, né? Como é fazenda, às vezes é pago por safra, né? Então, se ele ainda não quitou o preço, ele tem que esperar quitar o preço para daí requerer a escritura. A escritura só é transmitida após a quitação do preço. Ok, doutora. Eu gostaria de perguntar para a doutora quais são os contatos para a pessoa poder estar acompanhando a doutora pelas redes sociais ou solicitar algum esclarecimento, como pode estar fazendo? Eu quero convidar vocês a me seguir no Instagram, né? Minha página está sempre atualizada, sempre com diversos conteúdos e informações aí para todo mundo. Então, é ADV Marjara Maciel. Quem quiser seguir aí. E faltou algo que a doutora Oi? gostaria de estar falando também sobre o Acredito que tema? não, acredito que assim, ó, a minha dica é sempre a mesma, né? Sendo meu cliente ou não sendo, procure uma assessoria especializada, um advogado da sua confiança, né? Deixe isso nas mãos de quem entende, porque você vai economizar tempo, vai economizar dinheiro, apesar de achar que não, né? Você vai sim, tá? Tudo é conversado, é negociado com o cliente, com certeza. Procure o advogado de sua confiança. Hoje, regularizar um imóvel não é algo distante, não é algo impossível, não é algo extremamente caro. Você não vai gastar mais do que o valor do imóvel, como algumas pessoas às vezes falam. Isso é uma falácia, é uma mentira, tá? Então, seja por uso capião, seja por reurb também, os processos que a gente faz de reurb, sejam por escritura pública de compra e venda, sempre tem uma solução, tá? Então, procure um advogado especializado, que isso vai te tirar vai te garantir boa noite de sono. E, doutora, a gente está quase chegando no final da entrevista. Eu vou entrar para o quadro Falando a Verdade, que é uma pergunta específica para a doutora, e a pergunta é: o que o direito representa para você? Olha, eu acho que eu nem sei se eu saberia fazer outra coisa da vida hoje em dia. Que nem eu falo, eu já advogo há tanto tempo, já são 15 anos na advocacia, né? Eu sempre quis fazer direito, nunca tive dúvidas da minha faculdade, de qual seria, assim. Então, já fiz direito de cara, passei logo no primeiro vestibular, fui fazer, fiz mestrado, fiz pós-graduação, estou sempre estudando, né? Eu acho que é uma faculdade fundamental. Acho que qualquer pessoa deveria fazer, ou que tem condições para isso, que é curiosa, que gosta de ler, né? Deveria ter esse acesso aí.
porque realmente o direito te garante tudo hoje, né? É uma ampla defesa, você consegue saber quais são seus direitos, seus deveres, né? Então, para mim, o direito hoje, e enfim, ao longo desses 15 anos aí, faz parte da minha vida já, é meio que inseparável já. E eu vou agradecer a sua presença aqui no programa Bate-Papo Legal, Muito esclarecendo as obrigada. dúvidas dos internautas. Foi uma excelente entrevista hoje, bastante esclarecedora. O pessoal também estava batendo palma aqui, a Brenda também, e o pessoal que participou. Então, eu gostaria realmente de agradecer a sua presença aqui, doutora. Muito obrigada, eu que agradeço mais uma vez a TP Fest aí, o espaço de sempre. E um abraço, obrigada mesmo. Obrigada, doutora. E o programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, ao pessoal que entrou aí, mandou as suas perguntas, que acompanhou via site, via o grupo dos espaços jurídicos. Então, obrigada a todos, obrigada ao pessoal que está ao vivo com a gente acompanhando. Nós voltamos no nosso próximo programa. Uma boa tarde a todos. Boa Obrigada, tarde, boa tarde, doutora. pessoal.